O trabalho que eu trouxe hoje, eu dei esse nome, Pai, ajuda-me a querer. E é, claro, provocativo. Né? Será que faz sentido isso? Né? No sentido de que se alguém pede para querer é porque já quer, não é? Então, e se alguém pede para querer e é ajudado por alguém, pela espiritualidade, por algum amigo, a querer, então já não é esse outro que está ajudando, que na verdade está atuando? Tem algum conflito nesse sentido? E temos ali aquela imagem de alguém que, pelo jeito, acabou de fazer alguma leitura, está pensativo, está reflexivo, está com certeza a pensar em algumas coisas que saberia que não deveria mais fazer, e faz. E outras coisas que deveria fazer, e não faz. Conhecem alguém que alguma vez tenha passado por isso? Sabem de alguém que em algum momento tenha vivido esse conflito? Alguém eventualmente muito distante? Então, essa tem sido, Paulo já nos alertada, porque eu faço o que não devo e não faço aquilo que eu sei que devo fazer. E Paulo, na continuidade da epístola, ele atribui, numa interpretação literal, ao corpo. Vai interpretar ao corpo. Então, nesse sentido, a doutrina espírita, os estudos, as reflexões que nós fazemos, está repleta de informações que nos dizem o quanto é importante nós expressarmos a nossa vontade. Expressarmos a nossa vontade lá, às vezes, no momento de maior crise, de pedir ajuda. E que essa vontade tem que ser expressa por nós. Tem que ser manifestada, nem que seja num pensamento. Me ajudem. E a partir desse momento em que esse pedido é sincero, podemos chamar isso sempre de uma prece, começamos a receber ajuda e pode começar um grande processo de despertar. E nós perguntamos, mas se a espiritualidade, se os amigos espirituais, ou se nós, às vezes vemos alguém que nós queremos ajudar, eu passo por essa situação agora, por exemplo, com um dos meus filhos, nós vemos que basta que a pessoa queira realmente a ajuda está ali disponível. A pergunta que se faz, mas eu não posso invadir e ajudar e fazer o que ela precisa fazer? Não posso fazer por ela? Será que a espiritualidade não pode muitas vezes fazer no nosso lugar aquele movimento? E eles dizem que não, nós vemos que não. É necessário que nós expressemos. E por que isso? Por que tem que ser a nossa expressão? Por mínima que seja. Porque a expressão da nossa vontade nos define. Ela nos define enquanto individualidades espirituais. Eu expressar a minha vontade de fazer alguma coisa por mim, eu dar um passo minimamente diferente do que todos fazem, eu estou nesse momento me definindo, estou nesse momento assumindo a minha individualidade enquanto espírito, diferente do meu próximo. Diferente do meu próximo, com as minhas características, com o meu caminho, com os meus passos a seguir. É uma necessidade fundamental. É por isso que a psicologia tanto abrange duas necessidades essenciais da nossa felicidade. Isso é muito falado para a criança, mas serve para nós enquanto adultos. Nós todos temos duas necessidades essenciais no sentimento psicológico, de certa forma. Nós temos que nos sentir pertencentes a um grupo, nós temos que nos sentir fazer parte de um grupo, a começar pela nossa família, a começar pela humanidade, na continuidade da humanidade, nós temos que nos sentir humanos dentro de um grupo e, ao mesmo tempo, nós temos a necessidade de nos sentir autênticos.
diferentes. Eu sou o Gustavo. Eu sou o João. Eu sou a Maria com as minhas características. É fundamental essa, dentro da nossa estrutura, essa questão. Então, na doutrina espírita, nós vamos ver que, por exemplo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, né, Kardec vai nos dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, e sempre consegue quando tem a vontade firme. Então, também são muitos os textos, poderia citar aqui a pergunta 911, que nos diz que quando nós não conseguimos algo que nós queremos, é porque aquela vontade está só nos lábios, não está realmente nos nossos corações, né? E nós, frente a esse desafio que a doutrina nos coloca, de que se nós realmente tivermos a vontade de nos transformar, nós conseguimos, nós, em muitos momentos, reagimos de duas maneiras diferentes. Em alguns momentos, nós entramos num processo de culpa porque nós não conseguimos fazer aquilo. E se é só a minha vontade que falta, como eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Se é só essa resposta que falta, eu não sou capaz, e entro num processo de culpa, de autocondenação, né, e muitas vezes me paraliso, desanimo, entro em depressão e não consigo seguir em frente. Desisto, de certa forma, de mim mesmo. Né? Eu não tenho capacidade para isso. Eu sou mesmo realmente ruim. Eu realmente tenho esse apego. Eu realmente não consigo me livrar disso. Eu realmente não tenho forças para fazer o que tem que ser feito. E desanimo, começo a me culpar e me paraliso. Podemos cair nessa postura. E a outra postura que nós fazemos também é: ok, vamos à ação. Vamos à ação. Vamos às atitudes realmente de transformação. Vamos realizar. Então, me enxergo egoísta, me enxergo pensando só em mim mesmo, então, deixa eu me doar. E vou, eventualmente, me colocar numa atividade de assistência social, vou me procurar, de alguma forma, ter mais disponibilidade para ajudar alguém. Eu me percebo vaidoso, e, não, agora não vou mais usar nada de marca. Não vou usar mais roupa nenhuma de marca, porque eu já não posso mais ser vaidoso. E deixo de ser vaidoso naquele momento em que deixo de usar as roupas de marca. E por aí à frente nós vamos tomando atitudes, comportamentos, para tentarmos aproveitar essa encarnação. E achamos que estamos realmente no bom caminho, né? Realmente nos encontrando. E muitas vezes vamos dizer isso: ai de nós se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Quantas vezes eu já me disse isso, quantas vezes eu já refleti nesse sentido. Puxa vida, ainda bem que o Espiritismo me orienta, me ilumina, né? Me dá todo esse caminho para que eu consiga fazer dessa maneira como eu estou fazendo agora. Para que eu consiga agir dessa maneira como eu estou fazendo agora. Né? Como agradecer tanta consolação que eu recebo? Né? E estamos todos aproveitando bastante essa encarnação e nos encaminhando. Agora, essa frase, assim exatamente como está aqui, que nós dizemos de uma maneira ou de outra, ou costumamos dizer, eu já tantas vezes me senti dessa maneira com essa frase, ela está nesse livro aqui, ó, Missionários da Luz, no capítulo 5, que fala sobre a influenciação. E essa frase sai de uma conversa entre uma mãe e um filho. E, claro, isso tudo está sendo visto do plano espiritual. E essa mãe e esse filho, tanto um como o outro, né, a espiritualidade está tentando há anos, seguidamente, ajudá-los, para que eles consigam se desapegar, né, de comportamentos, de vinculações
espirituais negativas no campo do sexo, da sexualidade, que ambos têm, ele em ambientes que ele deixou-se levar e trouxe de lá várias companhias negativas espirituais. Ela, vinculada ao ex-marido desencarnado, também bastante negativa aquela vinculação. E ambos acham, sentem que estão fazendo o melhor deles, que estão conseguindo se desvincular. E, na verdade, continuam se alimentando essa vinculação negativa. Então, André Luiz é esclarecido que os amigos espirituais já orientaram, já afastaram aqueles espíritos que estão ali negativos, aquela ligação negativa, e os próprios encarnados, no caso a mãe e filho, por quererem, por estarem apegados, atraem novamente. Puxam novamente aquelas companhias e vão negativamente sofrendo com isso. Mas, na ideia deles, tudo está correto, tudo está bem. O que acontece aqui? Há um auto-engano, há uma falta de conhecer-se, de vermos realmente os nossos impulsos, os nossos apegos, o que está nos movendo realmente. Aonde eu estou com o meu coração? Que sentimentos são esses que eu estou recebendo? E para refletirmos sobre isso um pouco mais, eu trouxe aqui a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, né? E a parábola do filho pródigo, de uma maneira bem resumida, ela nos conta o seguinte, que um senhor tinha 2 filhos. O senhor, nesse caso, representa, claro, Deus. Tinha 2 filhos. Né? O filho mais novo revolta-se contra aquelas condições que ele achava injustas, com todos aqueles condicionamentos que ele achava injustos, dentro ali do ambiente da casa do seu pai. Pede ao pai a sua parte da herança, porque ele não ia mais se submeter àquilo. Pede a pai, e o pai divide a herança e entrega a parte que lhe cabia, para que ele fosse fazer o que achava que deveria fazer. E ele vai e gasta tudo aquilo que ele recebeu da maneira como ele queria, de uma maneira dissoluta, como é contado, e esbanja tudo e perde tudo. Vem uma grande crise naquele ambiente em que ele estava e ele se vê passando fome. Ele foi afundando, foi perdendo, foi sendo perdoado, ele se vê passando fome. Consegue um trabalho de cuidar dos porcos e sente que gostaria que deixassem com que ele se alimentasse daquilo que era servido aos porcos. E nesse momento de profunda dor, ele reflete, de uma maneira, como conta a parábola, de uma maneira sincera, o quanto ele havia sido errado com relação ao pai. O quanto ele não tinha entendido a mensagem do pai. O quanto ele não tinha entendido o quanto o pai tentava ajudá-lo. E pensa, eu não sou digno mais de ser filho. Mas qualquer um dos trabalhadores do meu pai possui muito mais do que aquilo que eu posso querer nesse momento aqui, pelas minhas próprias mãos, pela minha própria vontade. Então deixe-me voltar ao meu pai e pedir a ele que eu possa ser um dos seus empregados, um dos seus servidores. E quando ele retorna para pedir perdão para o seu pai está fora e vê que ele chega. E daí o pai espera porque ele chegue e se ajoelhe e peça perdão e que diga que está arrependido? Não, vai em direção ao filho. Vai em direção ao filho com alegria, recebe-o. Né? E ele diz, pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. E o pai diz o que para ele? Sim, senhor, o senhor errou, agora você vai pagar. Não. Diz a ele, vamos comemorar o teu retorno. E diz aos outros, deem a melhor roupa, coloquem nele o anel e preparem a melhor comida que nós podemos para comemorar. Porque esse filho estava perdido e salvou-se. E o irmão mais velho, que estava no campo, volta, vê aquela festa, aquele barulho, e pergunta, o que está acontecendo?
E um dos servidores conta, não, o seu irmão mais novo retornou e o seu pai mandou preparar essa festa para comemorar o retorno dele. E esse filho sente-se magoado, sente-se injustiçado. E nem entrar na casa não entra, de tão magoado que ele se sente, de tão injustiçado que ele se sente com relação ao comportamento do pai. É o pai que sai em direção dele e diz, mas o que está acontecendo, filho? Por que você está aqui? E ele diz, pai, eu sempre estive contigo. Né? Eu cumpri todas as tuas ordens. Eu nunca te abandonei como meu irmão mais novo te abandonou. E você nunca me desse nada para festejar com meus amigos. E ele, que negou a ti, ele que não seguiu as tuas ordens, que fugiu, volta e você prepara esse banquete para ele, essa comemoração? Né? E o pai diz a ele o seguinte, filho, você sempre esteve comigo e sempre vai estar. E tudo que é meu é teu. Né? E eu quero comemorar o retorno do teu irmão que estava perdido, porque é isso que ele merece. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós devemos fazer. Então, nessa parábola do filho pródigo, vamos analisar o uso da vontade, o uso desse querer que nós começamos no... E o filho mais novo vai representar o querer, vai representar quando nós usamos da nossa vontade de uma maneira revoltada com relação às leis divinas, com relação às leis da vida, em que nós achamos que as coisas não são como deveriam ser. As coisas deviam ser como eu penso que elas deveriam ser. Então, essa coisa de necessidade de sofrimento para aprendermos, que é isso? Isso está tudo errado. Todo mundo deveria ser sempre jovem, bonito, saudável, rico, sempre. Não deveria haver envelhecimento, não deveria haver morte, não deveria haver nada. Assim é que a vida devia ser. De uma maneira ou de outra, nós nos revoltamos contra as condições e saímos. E vamos levar a nossa vida. E vamos levar a nossa vida. E a vida nos deixa ir. Nós temos o nosso livre-arbítrio, como o pai ali deixou. Filho, eu estarei sempre aqui, estou sempre contigo. Mas é importante que você faça esses testes que você quer fazer. É importante que você sinta a vida como você acha que deve ser. E vamos, e quando chega a dor, quando chega o sofrimento, nós como o filho lá mais novo, afinal, o caminho da vida é o amor. Finalmente eu percebo por que a felicidade não está, mesmo com aqueles que unem todas essas questões, a juventude, a riqueza, a beleza, a fama. Quantos se suicidam? Né? Quantos se suicidam tendo essas condições? Por quê? Então, começamos a perceber gradativamente a lei de amor. Começamos a perceber que as leis são como são e que nós precisamos fazer o nosso esforço para nos adaptar. A postura do pai é fundamental, que no caso aqui representa Deus. Porque o pai segura o filho quando ele quer ir embora? O pai restringe a liberdade dele? Não. O pai deixa-o ir. E por que deixa-o ir? Porque o pai quer que ele seja feliz, em harmonia, mas por ele mesmo, por consciência dele. E se não for ele seguir o caminho dele e viver a vida dele e ser confrontado com os próprios erros, ele nunca vai ser consciente disso. Se eu obrigar ele a estar aqui, ele até pode fazer tudo o que eu quero. Pode até seguir as minhas leis, mas ele não vai ter consciência realmente da lei de amor. Então é necessário que ele vá, que ele viva, para que volte de uma maneira como o filho volta. Né? O filho diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O filho volta com um outro nível de consciência. Né? Então isso aí fala da dificuldade que nós temos, como eu falei no começo, de queremos invadir às vezes a liberdade do outro. Queremos que o outro faça da maneira como nós vemos que é certo. Não posso vê-lo errar dessa maneira. Não posso aceitar
que sofra dessa maneira. Não posso aceitar que erre dessa maneira. Cada um de nós é um mundo, né? Temos que estar sempre ali disponíveis. Mas cada um tem que seguir o seu caminho. E quando o pai recebe novamente o filho, né, ele não quer vingança, né? Ele quer que o filho tenha aprendido. E o filho demonstra ter aprendido. Mas ele quer que o filho volte e siga de uma maneira cega as suas leis, siga de uma maneira cega ali as regras do seu ambiente, daquela coisa? Não. Quer que ele se desenvolva intelectualmente e moralmente, saiba se relacionar com todos. E aí um aspecto interessante, porque aqui o Senhor, o Pai, que representa Deus, né, deixa que o filho vai, e está sempre disponível, sempre, doar, todos os instantes a doar, mas ele deixa que o filho siga o seu caminho. Mas ao mesmo tempo, Deus coloca nos mecanismos, na lei de amor, mecanismos para que, de certa forma, seja acelerado, seja ajudado, para que aquele filho pudesse não sofrer tanto, para que aquele filho não pudesse ter sentido fome, para que aquele filho tivesse eventualmente refletido mais sobre o erro contra o pai antes. E quem deveria ter feito esse papel? É o próximo. Somos nós uns com os outros. Esse papel que nos cabe. Sempre do ajudar. Sempre do tentar minimizar, sempre do tentar auxiliar o máximo por. Quem deveria ter feito esse papel na parábola? O filho mais velho. O filho mais velho, principalmente dentro desse contexto e desse componente todo do judaísmo, das leis e dos hábitos, né, que haviam, o filho mais velho tem um papel fundamental, porque o filho mais velho, por herança, por tradição, é aquele em que é dado mais, mas é aquele que é exigido mais. Né? De certa forma, a monarquia trazia isso ainda. Né? O primeiro filho virava o rei, mas o rei tinha que cuidar de todos, tinha que distribuir, tinha que cuidar dos seus irmãos, tinha que cuidar da sua família, tinha que cuidar de todo o reino. Era a tradição. E o filho mais velho aqui tinha essa função. Ele tinha, de certa forma, a obrigação de tentar apaziguar o irmão mais novo com o pai. Ele não vai. Ele não vai por quê? Por quê? Porque o irmão mais novo indo, ficava mais uma parte maior do reino para ele. Uma parte maior da propriedade para ele. Ele lava as mãos, de certa forma. E para ele mesmo ele diz aqui, não, mas eu cumpro todas as leis. Eu não fujo. Eu não sou mau que nem o meu irmão ali. Meu irmão é mau. Meu irmão é desequilibrado. Meu irmão é imperdulado. Mas eu estou aqui junto com o pai sempre. Então eu sou bonzinho. Eu sou bom. Eu sou que estou seguindo as regras todas. Então que injustiça agora o meu pai receber dessa maneira o meu irmão mais velho. Então o filho mais velho representa o quê? Quando nós fazemos de conta em que nós só temos atitudes vazias, sem profundidade, de equilíbrio no bem. Sem buscarmos o que nos move realmente, porque nós somos muito capazes de fazer isso, de termos só comportamentos, sem profundidade. Porque se o filho mais velho, quando o irmão sai, brigado com o pai, se ele pergunta para si mesmo, o que me move em deixar o meu irmão ir embora assim, sem tentar apaziguar, ele ia perceber o egoísmo dele. Ele ia perceber, eu estou fazendo isso porque no fundo é cômodo para mim. Eu fico sozinho com meu pai aqui, muito mais atenção para mim, eu sou o Senhor. Se tentasse escutar o seu coração, mas não faz isso. Quando o filho volta e o pai faz a festa, se ele se perguntasse, por que eu estou me sentindo tão desconfortável aqui, tão revoltado, por que eu estou sentindo isso? Ele ia perceber a inveja da atenção que o pai estava dando para o irmão mais novo. E nesse enredo, quantas histórias de família, quantas crises vivemos. Quantas crises nós vivemos. Quantas crises de família estão exatamente isso.
Né? Alguém dizer, não, mas é injusto que o outro recebe. É injusto que eu faça mais. É injusto que tenha mais atenção. É injusto. Certa vez escutei de um amigo e fiquei impressionado com a maturidade dele, como ele contava aquilo, a história dele de 3 irmãos. Né? Ele e o outro irmão seguiram o caminho deles facilmente, ganharam autonomia, ganharam independência. Mas o irmão, se não me engano, era o irmão do meio, sempre, desde o começo, precisou de uma atenção especial do pai. Precisava, e tanto financeiramente, como a nível de psicológico, de atenção, sempre, mais do que ele e o irmão dele. Mas ele disse uma frase linda, esse meu amigo, que ele falou, eu tenho certeza que se fosse ao contrário, meu pai também daria mais para mim, teria mais atenção para mim. Que se fosse eu que precisasse, meu pai daria mais para mim também. Então, eu sei que é assim, que ele dá mais atenção para o meu irmão, que se doou muito mais para o meu irmão, porque era o meu irmão que precisava, naquele momento. Né? Eu pensei, que maturidade espiritual, né, para conseguir ver assim. E quantas crises, quantas coisas nós conseguiríamos diminuir se conseguíssemos olhar dessa maneira, com essa maturidade. Então, nós vamos ver que nós, mesmo com o conhecimento que o livro dos Espíritos, que a doutrina espírita nos traz, nós podemos, em muitos momentos, cair no erro do irmão mais velho. Não nos conhecermos, não nos perguntarmos aquilo que nos move, aquilo que está por trás dos nossos movimentos, e nos enganarmos profundamente. Então, no livro Mensageiros, né, do Chico, com André Luiz, do capítulo 7 ao 12, André Luiz tem contato, porque ele vai ao centro de Mensageiros, e o Mensageiros prepara aqueles trabalhadores que se propõem ao trabalho mediúnico, tanto como médiuns, como doutrinadores. Né, todo o trabalho para vir e trabalhar nesse sentido. E ele tem o contato com vários que estão ali, que foram preparados para ir trabalhar, ou como médios, ou como doutrinadores, e, enquanto encarnados, falharam no seu trabalho, falharam na sua missão. E é interessante nós olharmos as reflexões que eles trazem já depois de desencarnados, já depois de passado pelo sofrimento, depois de passado pelos desenganos todos, o que eles nos contam, né, para vermos quais as motivações por trás disso. Então, por exemplo, ele tem o caso de um senhor chamado Otávio, que ele tinha todo um projeto de trabalho na mediunidade, chega na idade adulta, ali de jovem, né, e começa a revoltar-se contra a disciplina que era necessária para trabalhar como médium. Entra numa crise, entra num momento de profunda crise, naquele momento de despertamento, encontra um médico que diz para ele que o problema dele era não viver a sexualidade de uma maneira mais livre. E aquilo cai como luva para ele. Era aquilo que ele queria escutar. Né? Era aquilo que ele queria escutar. Isso ele já refletindo lá no plano espiritual, era aquilo que ele queria escutar. E ele vai seguir a receita que o médico lhe dá. E perde-se, né? Entra em ambientes, entra em procedimentos, entra em comportamentos que fazem com que ele se perca completamente e comprometa todo o trabalho que ele tinha que fazer. Ele conta a história de outro senhor chamado, por exemplo, Celino, que também com uma grande missão, com muitos recursos no campo da mediunidade, mas perde-se no sentido de que entende que devia ter muito retorno financeiro daquela atividade mediúnica dele. Né? E começa a vender, né, intercâmbio com a espiritualidade de uma maneira leviana. E o que ele diz para ele enquanto ele estava encarnado? Ah, mas isso aqui não é trabalho também? Por que não vender? E daí diz assim para ele mesmo, mas veja bem como eu sou bonzinho, que eu até dou desconto para os mais pobres, que precisem do meu serviço. Como funciona isso? Nós facilmente nos damos desculpas, nós facilmente nos justificamos. Por quê? Porque não olhamos realmente o que está nos movendo. Se olhasse, se ele se perguntasse o que está por trás desse meu movimento de querer cobrar, é a ganância. O que está por trás desse meu discurso? Mas afinal eu dou desconto. Estou me justificando.
Mas não nos escutamos, seguimos em frente. Ele conta a história de uma senhora também que falha no trabalho dela, e ela, enquanto encarnada, ela dizia a si mesma: é impossível fazer esse trabalho mediúnico, impossível continuar nesse trabalho da casa, porque o meu marido, porque meus filhos não me ajudam nada, não me aceitam, e criam um monte de obstáculos para que eu realize esse meu trabalho. Por isso que eu não vou fazer, e desiste do trabalho. Mas ela admite, ela vê que, no fundo, ela tinha aquela necessidade de que todos aceitassem o que ela falava. Ela era incapaz, porque nenhum deles impedia que ela fosse trabalhar. Eles não aderiram, o marido dela não aderia ao trabalho, mas nunca impediram ela de fazer o trabalho dela. Ela poderia muito bem ter feito o trabalho dela mediúnica, ter feito o trabalho, a construção dela, mas ela justificava-se e semeava, de certa forma, discussões violentíssimas com o marido. Aquilo prejudicava o ambiente, e ali ela parou, ali ela estagnou e deixou de fazer o trabalho dela, né? E assim são vários relatos que vão acontecendo, e um que eu queria refletir um pouco mais é o que é de um senhor chamado Monteiro, que veio com a grande missão de ser doutrinador. Então o Monteiro veio com essa missão, com esse preparo, preparou-se muitos anos, foi dado os recursos para que ele assim fizesse o trabalho dele, e ele logo conhece a casa espírita, conhece o trabalho, e ele conta aqui que ele vinha à casa espírita 4 vezes por semana, com muitos médios à sua disposição, sob sua liderança. 4 vezes por semana, ele tinha uma dedicação enorme para a causa espírita. Vai fazer aquele trabalho todo dele, né? E desencarna na expectativa de que todo aquele trabalho dele ele ia ser muito bem recebido, né? Ia ter ali um cortejo para recebê-lo, depois de tanta dedicação à causa espírita. E ele diz assim que o seguinte: o raciocínio dele pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o meu coração colava-se à terra. Ele se sente assim, desencarnado depois da crise, porque sente muito sofrimento e não percebe aquilo. Como pode ser? Por que eu estou sofrendo assim, se eu me dediquei tanto? Né? E depois pede audiência, a ministra veneranda vem falar com ele e ela diz o seguinte para ele: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. E daí ele reflete, daí ele admite que, quanto encarnado, por exemplo, na doutrinação, né, a principal motivação que ele tinha na doutrinação era vencer o debate, era humilhar o espírito que estava ali em sofrimento. Ele conta que preparava-se especialmente para humilhar aqueles espíritos que tinham sido padres em últimas encarnações. Então ele buscava conhecimento, buscava saber da história, buscava saber da teologia, para, na doutrinação, calar a boca do outro. Então, o orgulho, a vaidade ali, em vez do acolhimento, em vez do apoio. Ele reflete aqui, por exemplo, que ele pregava a paciência, na doutrinação pregava a paciência, né? Mas era incapaz de tolerar que crianças brincassem junto da casa espírita. Era capaz de abrir a janela e começar a mandar as crianças embora de uma maneira agressiva. Né? Que ele pregava, né, a doçura e a serenidade, mas crianças assim, senhoras que não conseguiam conter o choro das crianças, recebiam dele uma reprimenda enorme. Mas principalmente ele reflete assim, por exemplo, que ele pregava, por exemplo, a serenidade, a indulgência, pregava a indulgência, né, o perdão, mas ai daqueles que ficassem devendo alguma coisa para ele, no trabalho, no comércio dele. Ele era implacável, não queria saber, ficou devendo, tem que pagar do jeito que puder pagar. Então, o que nós vemos por trás de todos esses movimentos? Por trás de todas essas ilusões, que vão levar a desilusões ao desencarnar, tomara que a gente tenha elas agora, né?
Tomara que nós tenhamos essas desilusões agora. Quanto mais desilusões nós tivermos agora nesse sentido, melhor. O que mostra? Falta de escutar o coração. Falta de refletirmos o que realmente me move. O que está por trás dessa minha atitude? Por que eu estou com essa desculpa para mim, do bonzinho, do paciente? Né? Sendo que, no fundo, não é isso que estava me motivando. Então, nesse sentido, que eu trago uma reflexão para vocês, usando essa figura, que vai nos fazer refletir no sentido do porquê que nós temos, às vezes, essa dificuldade de realmente nos conhecermos um pouco mais, de buscarmos as nossas reais motivações, que é como quem diz, escutarmos o nosso coração, escutarmos os nossos sentimentos. E essa figura é usada, principalmente na psicologia analítica, para expressar o que seja o nosso consciente e o que seja o nosso inconsciente. E ela faz uma seguinte comparação que para mim me faz bastante sentido. Bastante sentido. Ele diz assim, da mesma maneira como nós podemos olhar para o céu à noite e acharmos que o céu, tudo que existe, é só essa parte clara, é só essa parte que eu consigo ver. E se acontece qualquer surpresa aqui, um helicóptero barulhento que apareça aqui, eu vou levar um susto, porque aquilo não podia acontecer, aquilo não é verdade, e vou mudar de foco. Mas aquele helicóptero barulhento vai aparecer novamente, e vai me assustar novamente, e eu vou poder me perder novamente. Porque eu não estou na expectativa de que todo o céu é muito mais do que aquela parte que está clara, do que aquela parte que está iluminada. Isso para dizer o quê? Nós, enquanto encarnados, e durante muito tempo na nossa evolução, cada vez mais, a parte da nossa consciência, ou seja, aquilo que eu tenho nessa minha tela, aquilo que eu consigo pensar de uma maneira reflexiva, consciente, é só uma parte do meu todo. E, encarnado, é assim que nós temos que ter em conta que essa nossa tela, a parte que eu tenho consciente, é uma parte de um todo. E esse todo é o quê? É todo o nosso histórico enquanto espíritos, todas as nossas reencarnações, todos os nossos dificuldades, complexos que criamos estão ali presentes. Toda a nossa história está presente aqui. E ela vai surgir e vai tentar nos motivar e vai tentar e vai nos influenciar, queiramos ou não. Os nossos apegos vão estar ali. E vão estar influenciando. E vão surgir a influenciar a nossa parte consciente. E se nós achamos que nós temos que lidar só com essa parte consciente, só com isso que está na nossa tela, vamos ser surpreendidos pelo aquilo que não queiramos, vamos esconder e não temos em conta, vamos deixar de olhar para os nossos sentimentos. Vamos deixar de olhar para o que é mais importante, para aquilo que é mais fundamental. E esse todo que somos nós, o que está por trás dessa parte que nós não vemos? Que é, nesse caso, que representa o céu. É todo essa história nossa individual, é todas as influências que nós recebemos da humanidade como um todo, que está agindo nesse ambiente em que nós nos encontramos, que vem como intuição e que vem como sentimento. Então, é um convite no sentido de nos colocarmos um pouco mais como observadores de nós mesmos. Criarmos um pequeno espaço para percebermos o que é isso que está me movendo. Por que é que eu tenho essa dificuldade? Por que é que eu já tantas vezes pensei que eu tenho que, quando surgir essa situação, eu tenho que reagir de uma maneira mais calma, mais tranquila, mas toda vez que chega aquela situação, eu reajo de uma maneira muito agressiva? Por que tantas vezes eu pensei que com determinada pessoa eu tenho que ser mais calmo, eu tenho que ter mais entendimento, mas toda vez que eu estou próximo daquela pessoa, aquilo provoca em mim uma reação que eu não queria? O que está por trás disso? Por que eu ainda, quando surge qualquer notícia de cariz, por exemplo, financeiro,
qualquer possibilidade de um abalo financeiro na minha situação, eu me sinto tão inseguro, me sinto tão instável, fico angustiado, sendo que eu sei que eu não precisava fazer isso. Não estou me olhando, não estou percebendo essa parte que é assim. Então, nos colocamos como observadores de nós mesmos. Agora, claro que isso exige um treino. Isso não vai ser, agora eu vou me escutar mais, eu vou perceber mais os meus sentimentos, vou buscar mais, ficar atento àquilo que me move realmente. Eu vou ter que treinar isso. Vou ter que me colocar numa posição de escuta, de conhecimento de mim mesmo, gradativamente. Outra figura que diz muito a respeito disso é como se fosse aqui a nossa mente, o nosso consciente, só essa figura aqui que está a tentar dirigir o elefante, sem ter consciência de que existe toda aquela força que é o elefante em si que representa, e eu quero ir para a direita e ele vai para a esquerda, eu quero ir para a esquerda e ele vai para a direita. No sentido de não nos conhecermos, de não percebermos as forças que estão em nós. Então, se conseguirmos nos colocar nessa posição de maior observadores de nós mesmos, eventualmente nós vamos perceber que com relação a determinada pessoa, que nos é cara, que nos é da nossa família muitas vezes, algum amigo muitas vezes, nós vamos perceber que todas as vezes que aquela pessoa vem à nossa mente, ou que nós estamos perto daquela pessoa, há ali um desconforto. Surgiu ali um desconforto, e eu lembro de alguma coisa que aconteceu no passado. Lembro que alguma coisa que eu esperava que ela fizesse, ela não fez, ou alguma coisa que fez que eu não gostaria, que me causou algum desconforto, que eu me decepcionei. E se perguntam para nós, ou se a própria pessoa perguntar para nós, mas você ficou chateado com aquilo que aconteceu? Mas você me perdoou aquilo que aconteceu? Nós vamos dizer, sim, claro que perdoei. Mas toda vez que vem a imagem da pessoa, está ali aquele... E nós já não estamos à vontade com a pessoa como estávamos. E nós já não queremos estar presentes com a pessoa. E se surge uma oportunidade com um terceiro, às vezes de deixar ali umas gotinhas de reclamação, umas gotinhas de maledicência com relação àquela pessoa, nós iremos fazer. E é um sentimento que vem assim muito levezinho, muito levezinho. E o que nós estamos falando? Da mágoa, do ressentimento, que nós não olhamos, que nós não percebemos, que nós não assumimos. Dizemos para nós que aquilo está perdoado, que aquilo está resolvido. E isso fica nos prendendo, e fica prejudicando o relacionamento, e fica bloqueando a nossa vida como um todo. Esse ressentimento, essa mágoa. Se conseguimos olhar para isso, se conseguimos perceber por que toda vez que eu leio que essa pessoa que eu já tive uma relação tão boa, que eu tive tanta confiança, agora não tenho mais. Se consigo perceber isso e consigo perceber que isso retorna, mesmo eu percebendo, o que eu vou fazer? Então, certa vez, até terminando um comentário que nem esse, uma pessoa quis falar depois comigo e me disse, mas eu não consigo perdoar. Né? E esse eu não conseguir perdoar, se é sincero, se é honesto, já é um grande movimento. Nós percebemos que não conseguimos perdoar. Então, nesse sentido, nós podemos pedir ajuda para perdoar. E, num primeiro momento, eventualmente, nós vamos conseguir mudar só a nossa tela, as nossas imagens que nós fazemos com relação àquela pessoa. Para que gradativamente, alimentando só no pensamento, gradativamente possa se surgir o ambiente para realmente o perdão. Realmente o perdão. Se tivermos um olhar atento aos nossos sentimentos, aquilo que nos move, eventualmente nós vamos perceber que quando alguém, que de alguma maneira nós podemos nos comparar, acontece alguma coisa boa para aquela pessoa, algum sucesso para aquela pessoa, se tivermos condições de observar, talvez vai perceber que aquele sucesso causou algum desconfortozinho aqui. Era para ser uma alegria.
Era para ser um contentamento. Era para ser um contentamento, mas não é. Ficou aqui um azedo. Por quê? E o contrário também. A pessoa às vezes tem um desabor, né? Tem um insucesso, tem uma decepção, e aquilo que deveria ser um sentimento para nós de empatia, um sentimento de, puxa vida, que pena que ela está passando por isso, não. Aquilo causa aqui um sentimentozinho de alegria, uma alegriazinha bem disfarçada, bem disfarçadinha ali. E nós não olhamos. O que nós estamos observando aí? A inveja. A inveja que todos nós ainda brigamos. E quando percebemos isso, fazemos o quê? Primeiras vezes que refletia sobre esses assuntos, a resposta que vem é não faz nada. Como não faz nada? Então isso não é espiritismo, não faz nada. Claro que eu tenho que lutar contra isso. Mas o não faz nada não vai assumir um comportamento simplesmente. Não vai assumir um parecer, né, de empatia. Olha, assuma-se que você, eu sou invejoso mesmo. Olha aqui. Né? Para tentar realimentar isso gradativamente. E tentar, tomara que tenha mais sucessos, ou tomara que resolva logo. E o que eu posso ajudar para que essa pessoa não passe por isso? E substituindo esse sentimento por outro. Porque se nós não olhamos isso, passa batido, e além de nós não observarmos invejosos, nós facilmente vamos acusar, olha que invejoso que ele é, olha que invejoso aquele é. E no momento em que nós realmente conseguimos nos perceber, no caso aqui que eu estou falando, invejosos, o primeiro passo em frente que nós damos, que representa muito, se isso é realmente sincero em nós vamos deixar de julgar o outro invejoso. Tanto. Ele é invejoso, mas é como eu. Então, somos irmãos. Né? Gradativamente vamos seguindo o nosso caminho. E vamos mudando isso gradativamente. Né? Se eu me pego com relação a um vício, se eu observo em mim um vício que eu tenho, que eu não consigo diminuir ele, que eu não consigo me livrar dele, talvez eu consiga me perguntar, por que almofada é essa que eu preciso emocional? Do que eu estou precisando fugir? Do que eu estou precisando me defender que eu não estou suportando? O que está me fazendo me agarrar nessa sensação e atrás dessa sensação seguidamente? Essa distração que eu não consigo... Do que eu estou precisando fugir? Do que eu estou precisando me proteger que eu não estou conseguindo... que eu não estou conseguindo suportar, que eu não estou conseguindo enfrentar? É um olhar para o nosso sentimento. Né? É um olhar para o nosso sentimento. E, nesse sentido, nós vamos começar a pedir ajuda para querer. Ajuda para nos conhecermos. Ajuda para realmente sermos mais sinceros, mais honestos conosco mesmos. E assim poderia falar do apego, observarmos o apego que nós temos. Nos outros é tão fácil da gente observar. Você diz uma pessoa muito querida minha fala, não, mas eu acho que eu venci no apego financeiro. Eu venci, já estou muito melhor no apego financeiro. Né? Mas é uma pessoa que eu brinco, que ele chegou em tal situação financeira que ele já tem a aposentadoria dele por muitas reencarnações. E é verdade. Ele criou uma tal situação financeira para ele que ele já está aposentado por muitas reencarnações. Nem que ele queira, ele não tem como gastar aquela situação financeira que ele trabalhou e construiu para ele. Né? Então, mas, apesar disso, ele se impôs um trabalho novo, uma tarefa nova, que afastou ele da família. Não, mas é só para comprar. Quando comprar aquele outro, aquilo lá que me falta, daí é uma falta de olho. Mas essa é uma pessoa que eu tinha liberado, olha o que você está fazendo. Por que você está sacrificando tempo de família, tempo com quem é que... Se você não precisa, você não, então, nós não... Por que está precisando disso? Então, não nos conhecemos e vamos nos apegando e vamos nos enganando e criando
subterfúgios, né? Se nós olharmos um pouquinho com mais atenção para os nossos sentimentos, talvez, vou partilhar com vocês, aconteça isso que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Então, nós, dentro de tudo isso que nós estudamos, não faz sentido para nós o preconceito. O preconceito com relação a alguém, por causa do país que vem, por causa da etnia, não faz sentido para nós. Nós sabemos disso, né? Não faz sentido ter preconceito contra qualquer opção que a pessoa tenha. E um tempo atrás, numa viagem de família, eu aluguei um carro no aeroporto do destino, cheguei tarde no aeroporto, e o serviço foi horrível. Não podia ter sido pior. O serviço do aluguel do carro. Não tinha ninguém lá para... A van, que era suposta estar lá para nos buscarmos, não estava. Ninguém atendia o telefone, nós estávamos lá no aeroporto sem carro, sem saber o que fazer, não tinha que... Aquilo foi horrível. O serviço foi horrível. Realmente o serviço foi horrível. Mas daí, consegui andar lá quase 800 metros com as malas, e cheguei lá no lugar, e nem sabiam que a gente ia chegar naquele horário, e daí nos deram um carro horrível. Bom, claro, fiquei muito chateado. Ficamos todos muito chateados com aquilo. Mas o que eu percebi que eu estava construindo na minha cabeça, que foi interessante, que eu estava construindo na minha cabeça, porque aquelas pessoas que estavam me atendendo ali, são de uma etnia diferente daquela, eu já estava construindo na minha cabeça uma coisa assim, de repente esse pessoal tem razão mesmo, o pessoal vem para cá, monta esses negócios e não querem nem saber. Eu já estava ali a fazer todo um filme, relacionando o mau serviço que eu estava relacionando com a etnia de quem estava me atendendo. Então, nesse olhar para aquilo que me move, eu falei, mas então o que é isso, Gustavo? Eu para mim, o que é isso? O que é isso que você está? Por que você está fazendo isso? E se não fosse dessa etnia, você pensaria assim? Não. Não pensaria assim. E realmente, na devolução do carro, eu vi que aqueles que estavam ali atendendo, na verdade, eles estavam dando o melhor. Eles estavam sendo extremamente competentes. É que eles não tinham autonomia. O recurso que deram para eles ali estava... E eles é que estavam lá naquele horário horrível de trabalho, porque só eles que se submetem àquele horário de trabalho. E as pessoas que estavam realmente responsáveis por aquele serviço ser muito rápido eram da minha etnia. Não é? Então, como é que constrói-se o preconceito? Constrói-se o preconceito. Acontece um erro, às vezes acontece um crime, né? E aquilo tem que ser tratado como um crime, tem que ser tratado como um erro, tem que ser julgado. É um caso, eventualmente, para ser tratado como um caso de polícia. Mas, se nós não olhamos para todos esses preconceitos que nós trazemos, se aquilo acontecer com uma etnia, de algum país, de outra coisa, mas está vendo como tinham razão? Todos são assim. Todos dessa raça, todos desse país, são assim. E construímos isso. E hoje, nas redes sociais, isso pega-se um fato, aquele fato aconteceu, mas aquele fato acontece para todos. Tem alguma raça, algum país em que alguns cometem crimes graves, que ninguém cometa? Mas pega-se aquilo e multiplica-se, e vivemos essa intolerância da maneira como estamos vivendo. Está onde? Está aqui. Está no nosso coração. Por que nos move isso? Que história nós não trazemos aí das nossas reencarnações? Que história nós não trazemos, às vezes mesmo, dessa encarnação, da nossa história familiar, para que a gente tenha esse preconceito todo? É olhar para os nossos sentimentos. Então, nesse sentido, o Pai ajuda-me a querer, que eu coloquei no começo, é no sentido que nós podemos pedir realmente, Pai, querer. E esse querer representa o quê? Ajuda-me a conhecer-me, ajuda-me a escutar o meu coração, ajuda a aceitar e a ressignificar as minhas más tendências, ajuda-me a proteger o próximo dos meus pensamentos. Porque esse é outro fator também dessa análise.
Porque quando nós nos percebemos, por exemplo, invejosos, ou quando nós percebemos com algum pensamento negativo que pode prejudicar alguém, se conseguimos olhar para isso, talvez o que a gente consiga fazer, olha, protege ele de mim, protege ele dos meus pensamentos. Então, perceber como que, a princípio, é a mesma coisa, mas não é? É um outro olhar sobre nós mesmos? É uma outra forma de buscarmos nos conhecer? É um colocarmos como observadores para que nos conheçamos realmente. Para que percebamos, começamos a amadurecer, começamos a crescer e saibamos pedir. Saibamos pedir dentro da realidade daquilo que nós realmente somos. E nesse processo, e nesse caminho, é como se tivesse uma nuvem ali toda que nós não conseguimos identificar, e essa nuvem começa a se dispersar, e a gente começa a identificar alguém ali naquela nuvem, começa a se dispersar, e, opa, muito prazer, estou me conhecendo, sou eu ali, de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais honesta, e daí até o nosso, às vezes nós ficamos a nos perguntar, qual será que é o meu plano reencarnatório? O que é que eu vim aqui para fazer? Quais são as minhas limitações? Por que eu passo por isso? Aquilo fica assim um pouquinho mais cristalino. E nós não vamos, de certa forma, atrapalhar trabalhos, mas não vamos deixar de atuar, porque às vezes não é aquilo que eu podia fazer, porque nós temos aquela, mas eu podia fazer muito mais do que faço. E vamos perceber que eventualmente ainda não podemos. Ainda não podemos, porque não temos essa educação de nos olharmos e não temos essa educação ainda do pensamento sobre nós mesmos, para podermos realmente aproveitar. Primeiro precisamos estar presentes, não é? E a nossa cabeça está toda aí distraída, né? Precisamos treinar o estar presente e olharmos para nós mesmos, com alguma distância, nos colocarmos como observadores e tentar perguntar o que realmente está me movendo. Que sentimento é esse que eu estou tendo? Por que isso?